Economia com Juliana Rosa, debate com Juliana Rosa. Juliana Rosa ontem teve a responsabilidade, hein, Juliana, de fazer a primeira intervenção do debate, porque a gente apresentou os candidatos, em seguida a gente chamou a Juliana Rosa e falou, vai aí, pergunta aí, joga a bomba. E a Juliana Rosa fez então a primeira pergunta do debate, uma pergunta importante, que naturalmente tem a ver com economia, é evidente, mas eu queria te ouvir, Juliana. Primeiro, a sua experiência, essa sensação, que eu acho que o ouvinte vai gostar de saber como é que foi chegar lá e fazer essa primeira pergunta e o que você achou das respostas, né, que você obteve com a pergunta. Oi, Neg, boa tarde para você, Débora, Fábio, estávamos todos lá, né? Boa tarde, ouvinte. Nossa, que honra estar ali para poder participar desse momento histórico e fazer a primeira pergunta. Oi, Neg, confesso, quando você me chamou e falou, agora a gente vai falar com a Juliana Rosa, chamar a Juliana Rosa, nossa jornalista especializada em economia, e minha barriga fez aquele, né, deu aquela, ui, que nervoso, né, que bateu aquele peso da responsabilidade, ao mesmo tempo uma alegria muito grande de poder estar ali representando o Grupo Bandeirantes e principalmente vocês ouvintes. Eu procurei saber quais são os principais temas que a população quer saber de economia, e várias pesquisas apontam que os dois principais assuntos que a população mais quer saber dos candidatos são inflação e emprego. Então, eu fiz a pergunta querendo saber, a partir dessas duas preocupações, inflação e emprego, e a enorme necessidade de manter políticas sociais e aprofundar algumas para poder, por exemplo, os candidatos estão falando sobre a necessidade de estender algumas políticas sociais, como, por exemplo, o Auxílio Brasil, manter o auxílio caminhoneiro, o imposto zerado para combustíveis. Tem também as promessas de aumentar, de reajustar os salários dos servidores e que, ao mesmo tempo, a gente sabe que isso tudo não cabe dentro do orçamento, né? Dentro das contas públicas, das regras fiscais. Então, a minha pergunta foi como equilibrar as enormes demandas sociais com a responsabilidade das contas públicas, porque sem responsabilidade com as contas públicas, a nossa moeda perde valor, isso gera mais inflação, isso gera menos emprego. Então, qual seria, então, esse equilíbrio para que a gente tivesse uma situação onde houvesse a necessidade atendida das pessoas mais vulneráveis no Brasil e, ao mesmo tempo, permitisse uma queda consistente da inflação e crescimento da economia com geração de emprego. E o que eu senti muita falta, né, é que as respostas foram muito amplas, né? Não teve uma agenda pragmática, aprofundada. A minha resposta ali inicialmente foi feita para os candidatos do Partido Novo, Felipe Dávila, e também para Soraya Tronic, e também, foram as perguntas foram para os dois inicialmente, do Soraya Tronic e do União Brasil, e o Felipe Dávila respondeu ali de maneira mais geral que tem muito dinheiro sendo desperdiçado na máquina pública e que é preciso atacar esse desperdício, mas não falou, não aprofundou esse tema. E ali, ao longo do debate, apareceu muito por alto ali responsabilidade com as contas e tal, mas ninguém falou sobre como é que paga, né, essa promessa toda, como é que foca nos mais pobres, como é que a gente consegue atacar a questão do aumento da pobreza, que é uma questão grave. A pobreza vem crescendo no Brasil já há quase uma década. A questão do emprego, a gente vem vendo a recuperação do mercado de trabalho, mas os mais pobres no Brasil não conseguindo oportunidade no mercado de trabalho. Existe um problema grave no Brasil de os 10% mais pobres não estarem conseguindo penetrar novamente no mercado de trabalho. Então, senti falta de políticas mais detalhadas de treinamento, de qualificação de mão de obra, de que tipo de ação específica para poder reinserir essa população mais pobre no mercado de trabalho,
com oferta de creche e com crédito, enfim, que tipo de ações para reinserir essa população no mercado de trabalho. E agendas mais estruturais, né, Weneg? A gente sabe que para atrair investimentos, e o Brasil tem grandes oportunidades no ano que vem, com as mudanças nas cadeias produtivas, o Brasil sendo oportunidade de receber investimentos com o mercado asiático, sendo considerado hoje mais arriscado para os Estados Unidos hoje investirem, por exemplo, na China, e olhar hoje a América Latina como um país que tem potencial para receber investimentos. Reforma tributária, por exemplo, é uma pauta importantíssima. A gente é conhecido como um país altamente complexo, é um manicômio tributário. Então, seria importante a gente poder falar de simplificação tributária. Nada disso foi falado. Então, realmente senti falta de uma pauta mais aprofundada de economia. Então, é tudo muito en passant, né? Vamos gerar emprego, vamos ajudar os mais pobres, vamos ajudar os mais necessitados. Mas, enfim, é fácil prometer, né? Como realizar continua sem resposta. Esse ponto que você colocou é importante. Aliás, você, logo no começo da sua jornada Band, você preparou uma série de perguntas, uma série de entrevistas em que você basicamente só perguntava como, né? O seu objetivo era saber como as pessoas vão resolver aquilo que se propõe. E, obviamente, se tem a resposta, você nem precisa perguntar como, porque vem. E quando não tem a resposta, você pergunta como, e a pessoa fala, os meios são fáceis de encontrar, o importante é ter o projeto. Ficou para mim que no debate você tem, claro, promessas, propostas, projetos, mas o que se tinha ali era um confronto de formas de liderança. Porque se não tiver a capacidade de transformar, não adianta muito ter o como. Às vezes o como é espetacular e a pessoa não consegue implementar, não vai construir a liderança, não vai ter maioria no Congresso. Porque o desafio, né, Juliana, às vezes é explicar o como fazer e daí como é que ele consegue montar a maioria? O que o Fernando Henrique fez no Plano Real, se você ouvisse como explicação, você ia falar, tá, e como é que você vai fazer isso? E conseguiu, né? Então a capacidade de liderar que é complicado. Mas eu concordo muito com você. A sensação de que você faz uma pergunta séria e que eles não estão, muitas vezes, à altura para responder e tentam enrolar é visível, mas eu acho que você já está escolada com isso, não, Juliana? A gente faz o nosso papel, né, Weneg, que é fazer a pergunta. Se eles vão responder, aí a gente não tem controle. Agora, isso que você está colocando é importante, porque é preciso que o governo esteja disposto a fazer as articulações políticas para aprovar as pautas econômicas. Claro, você sabe que a reforma da Previdência mesmo, durante muito tempo a gente imaginou que era impossível aprovar e foi aprovada, né? Houve um amadurecimento da questão no Brasil. A reforma tributária, há quantos anos a gente ouve falar sobre isso? Ela talvez não esteja ainda madura para ser aprovada imediatamente, mas é um trabalho que é costurado, que é o que você está dizendo, né? São forças que precisam trabalhar em conjunto, não é apenas o governo federal, mas o governo federal sendo a liderança principal, o desejo principal tem que partir do governo federal, né? O que eu senti no debate ali da reforma tributária é que o governo federal não estava empenhado realmente em fazer o projeto avançar, então aí não avança mesmo, né? Então é o que você está dizendo, né? Vamos ver como é que fica a costura dos poderes para que realmente as pautas econômicas avancem, não basta apenas o governo federal também querer, se o Congresso, se as lideranças políticas também não estiverem trabalhando a favor, se as costuras políticas não forem feitas para que as pautas caminhem, né? Então, isso que você falou também estava ali também a preocupação de mostrar esse papel de liderança ali nos debates, né? Exatamente isso. Juliana Rosa, debate com Juliana Rosa. Amanhã a gente volta com a coluna Economia com Juliana Rosa. Juliana, brigadão. Amanhã a gente volta a falar. Beijo. Um beijo. Bom demais estar lá com você, Oneg. Um beijão. O privilégio foi meu.